Você tá desanimado, tá pensando em desistir da sua profissão, não tá? Olha só, não toma decisão nenhuma antes mesmo de você ver esse vídeo até o final, porque eu quero falar com você. Você mesmo que tá pensando em desistir, tá desanimado do seu sonho, tá bom? E olha, não, isso aqui não é um vídeo motivacional, não é isso. Eu vou te contar uma coisa que é o que realmente acontece, que aconteceu comigo e aconteceu com um monte de empresários aí que eu conheço e que eles falaram praticamente a mesma coisa, tá bom? Então fica até o final do vídeo que eu quero falar com você. Quando você iniciou a fazer o que você faz, você lembra como é que foi no início? Era um sonho, então você está super motivada, querendo muito, aquela energia maravilhosa. Sabe por quê? Porque você vislumbrava o melhor cenário. Você pensava sempre no melhor cenário, você pensava assim, dando certo. Você imaginava dando certo, então você estava super motivado. E isso é um problema, sabe qual que é o problema disso? O problema não é você vislumbrar e pensar no melhor cenário. O problema é você ignorar que primeiro ainda vai dar muito errado antes de dar certo. E aí, de repente, você começou a ver que a coisa não era tão simples assim, começou a encontrar alguns obstáculos, você começou ali a ter algumas provações para você realizar o sonho e a coisa funcionar. E aí, todas as vezes, quando a expectativa é alta demais e quando a gente vê que a realidade é um pouco diferente, vai te gerar frustração. E você começa a pensar, porque é a coisa mais fácil que tem é a gente desistir do sonho. Aí você começa a pensar coisas do tipo, você acha que isso não era para mim, eu acho que o mercado está ruim. E aí você começa a vislumbrar o pior cenário, você começa a pensar exatamente nas coisas não dando certo. E quando você começa não dando certo, pensar nas coisas que não vão dar certo, acontece exatamente o oposto que acontecia no início. Você começa a sentir desânimo. Sabe por quê? Porque o seu pensamento ele vai te gerar um sentimento. Aí esse sentimento você começa a vislumbrar um pior cenário, ele começa a gerar um comportamento de desânimo, você começa a pensar sempre no pior cenário. E aquilo repercute no resultado. Qual que é o resultado? É você começar a pensar em desistir. Então, o interessante disso tudo é a gente entender o prazer pelo processo. Porque, sinceramente, esse negócio vai ficar só de pensamento positivo, vai dar certo, vai dar certo. Se você não tiver prazer pelo processo, entender que dentro desse processo vão ter momentos que não vão dar certo, que isso faz parte do processo de aprendizado, que você vai para um outro caminho e começa a testar outro, é o prazer pelo processo, o resultado ele vem como de forma natural. E quando o resultado começa a aparecer de forma natural, o próprio resultado ele começa a te gerar ainda mais energia boa para você continuar. Mas o foco seu não foi no resultado positivo, o seu foco foi no processo. Por quê? Vai dar muito errado primeiro antes de dar certo. Não é assim. Ah, eu vou ter um sonho ali, vou montar uma empresa, vai dar certo. Não, vai dar muito errado primeiro antes de dar certo. Se você pega prazer pelo processo, o que é o processo? É o caminho que vai dar certo. Não deu certo, então você vai estudar um outro caminho, vai modelar outros empresários, vai perguntar o que eles fizeram, vai estudar. Às vezes você está ali, sinceramente, que é uma falácia. Já vou ter mudando de assunto um pouquinho, mas está tudo dentro do mesmo assunto. É uma falácia esse negócio de que empresário o empresário só fica com um copo de uísque na mão e só sorrindo em lancha. Não, cara. Se você ver a vida desses caras trabalham muito mais do que você imaginou, principalmente no início. Aí não. Tem gente que está querendo ser empresário com mentalidade CLT. Ele chega, trabalha de 8 da manhã às 18 horas. Eu tenho que ter idade de vida, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo. Cara, empresário com mentalidade CLT não funciona. Então para de ser empresário, vai trabalhar numa empresa. Vai fazer as pessoas da empresa ficarem ricas, né? E você vai conseguir o salário que você consegue tocar a sua vida. Agora, empresário, ele trabalha muito mais do que uma pessoa CLT. Ele trabalha muito mais do que um empregado. E tá tudo bem ser empregado, é uma escolha da pessoa. Não existe escolha ruim ou boa. É uma escolha. Às vezes o sonho da pessoa é realmente trabalhar com uma outra pessoa. Agora, se você se lançou a realizar um sonho ser empresário, fazer a coisa acontecer, você tem que entender o seguinte, amigo, você vai trabalhar muito mais. Não existe negócio de equilíbrio, é uma falácia, equilíbrio, 50-50. Ah, eu tenho que ter equilíbrio na minha vida pessoal. Eu vou te falar uma coisa, empresário é desequilíbrio intencional. Ele vai trabalhar mais do que curtir a vida pessoal. Ele não vai trabalhar de 8 às 18 horas, não. Esse cara vai acordar às 6 horas da manhã, vai chegar em casa, vai trabalhar até às 8 horas da noite. Por quê? Ele tem um propósito maior, ele tem algo maior para ser realizado. É muito incoerente você querer algo maior e fazer a mesma coisa que uma pessoa que quer algo menor faz. Não, você vai fazer mais. E aí, o que eu quero dizer, qual que é a mensagem para você? Cara, você vai ralar, e quando eu falo ralar,
Não é ralar só de horas de trabalho, não. Você está vendo que sua rede social não está funcionando? Vai estudar a rede social, vai fazer um treinamento. Ah, você está vendo que você não sabe vender? Vai treinar, vai fazer um treinamento de vendas. O que você tem que ter é o prazer do processo, está sempre melhorando alguma coisa que é deficiente em você. Por quê? Vai dar muito mais errado, primeiro, do que dar certo, tá? Então essa é a mensagem que eu quero passar para você. Você vai desistir do seu sonho? É uma escolha sua. Mas você tem que entender que todo mundo que realizou esse sonho, ele pagou esse preço que eu estou te falando agora. Desistir é muito mais fácil, tá? Desistir é muito mais fácil. Você desiste agora, vai arrumar um emprego, você e pronto. Agora, você realizar algo grande, ele vai te gerar trabalho, ele vai te gerar aprovação. E é esse o caminho, você ter prazer pelo processo e descobrir qual que é o melhor caminho para que a sua coisa, para que o seu negócio dê certo, tá bom? Essa é a mensagem que eu queria dar para você. Eu não considero isso um vídeo motivacional. Eu considero isso a realidade. Pode ser que esse vídeo te desanime ou te motive. Essa é uma escolha sua. A realidade é o seguinte: curta o processo. E o processo, ele é doloroso sim e pronto. Aceita que dói menos, tá bom? Sucesso, um abraço. A gente vai se falando.